Bom, boa tarde, pessoal. Minha aula é sobre choque séptico, tá certo? Eu coloquei esse chamativo, né? Pense pode ser sepsis, que é um folder aí do ILAS, certo? Que foi apresentado na faculdade, né? Tem sempre esse mês aí da sepsis, tem o dia da sepsis, e eles colocam isso por tudo. Então, desde sempre a gente vê isso daí, né? Pense pode ser sepsis. E, aliás, isso é o ganha-pão do intensivista, né? É o dia a dia. Beleza, eu vou basicamente falar mais ou menos isso daí, seguir esse fluxo, tá bom? Seguir essa ordem. Então vamos começar. Bom, sempre que o pessoal Tá vai bom. conversar, falar sobre sepse, né? Eles trazem a diferença dos conceitos, a diferença, porque as organizações que fizeram, que definiram a sepse, elas mudaram essas definições ao longo do tempo, certo? Nos anos 90, sepsis 2 trazia essa definição, né? Era uma definição meio que em cadeia, assim. Para você fazer o diagnóstico, você tinha que seguir esse fluxo, né? Primeiro, o paciente tinha que ter SIRS, aí depois, com SIRS mais um foco infeccioso, ele tinha sepse, aí SIRS mais foco infeccioso, mais uma disfunção orgânica, ele tinha a sepse grave. Aí o SIRS mais foco infeccioso, mais disfunção orgânica, mais hipotensão, eles tinham choque séptico, né? Então, essa era a definição dos anos 90 para sepse. E ao longo do tempo, o pessoal foi questionando muita coisa aí, né? Será que essa definição era a melhor coisa que tinha? Será que os diagnósticos são todos efetivos e tudo mais, né? Bom, aí a gente tem que pensar algumas coisas, né? Saíram alguns estudos que mostravam que, por exemplo, 12% dos pacientes que tinham sepse grave, eles não fechavam critérios para SIRS, né? Pensa aí, vamos colocar um exemplo, né? Por exemplo, vou usar aqui um colega da nossa turma, o Dr. Saurim, por exemplo, né? Ele trabalha, e o pessoal aí trabalha em pronto-socorro e tudo mais. Aí chega aquele senhorzinho, né, um senhor de 90 anos, que a família fala assim: olha, eu tava com infecção de urina aí tratando com antibiótico. Aí o senhorzinho chega lá, mas a gente achou que ele tava meio estranho hoje, né? Beleza. Aí o doutor Saurinho vai lá avaliar ele. Aí chega lá o vozinho Glasgow de 9, né? Ah, só que assim, eu não tinha febre, né? Não estava taquicárdico. Ele estava ali com Glasgow de 9, uma suspeita de uma infecção urinária. E aí, como que fecha, né? Como que fecha a sepsis se ele não tem SIRS? Entendeu? Então começaram a questionar aí, será que está correto aí o nosso termo? Será que o nosso jeito de diagnosticar sepsis é o melhor jeito possível, né? Outro dia aí, o Dr. Saurim também no pronto-socorro recebeu uma criança com dor de garganta, né? A mãe falou assim: olha, tá com dor de garganta aí desde ontem, né? Hoje em dia é ser Covid, claro. Mas aí o paciente estava com febre, né? E taquicárdico, né? Porque toda criança que vai no médico é taquicárdica, a pessoa tem medo do médico. Então, aí, por exemplo, a criança já tem 2 critérios de SIRS mais um foco infeccioso. Aí, meu, aquele médico desapercebido fala assim: essa criança está com sepse, né? Aí entra o protocolo, lactato, volume e não sei o que, e vai tudo adentro, né? Então, assim, foi se questionando ao longo desse tempo, se esses critérios realmente eles eram os mais fidedignos possíveis e tudo mais, certo? Em 2016, a Survival Sepsis Campaign, né, que é uma das instituições aí que tenta tratar a sepse, que tenta fazer um protocolo de tratamento e definir algumas coisas. Então a sepse ficou sendo assim, ficou menos criteriosa, na verdade mudaram algumas coisas, né? Agora era só um foco, agora para a gente definir a sepse, ela tem que ter um foco infeccioso mais uma disfunção orgânica, né? Então, assim, é uma disfunção devido a uma resposta infecciosa causada pelo hospedeiro, uma resposta muitas vezes desproporcional, certo? Trazendo algumas anormalidades aí fisiológicas. Faltou um slide aqui, mas tudo bem. Bom, então
Voltando aqui para esse slide, para a gente comparar, então esse critério de sepse grave ele não existe mais, porque já que agora toda infecção ela tem que causar uma disfunção orgânica, toda sepse é uma sepse grave, né? Toda sepse é uma emergência agora médica, né? Não existe esse negócio, tem uma sepsezinha ali. Não, toda sepse é grave. Toda sepse precisa de atenção do médico, né? Precisa ser tratado de imediato, certo? Precisa da atenção do médico, do emergencista, do intensivista, beleza? Então, essa definição de sepse grave, ela já não existia mais. Outra coisa que também foi tirada foi a SIRS, né? Então, foi avaliado, assim, o foco infeccioso mais a disfunção orgânica, beleza? Aí, vou falar só um pouquinho de epidemiologia também, de incidência de sepse, né? Porque tem aumentado muito, né? A gente vê que agora a sepse aumentou muito mais no Brasil e muito mais nas UTIs, devido ao envelhecimento da população. A gente está tratando pacientes mais críticos, né? Pacientes que morriam antes, agora eles ficam mais tempos na UTI, acabam infectando mais. Então, também pacientes imunossuprimidos, pacientes com câncer. Então, isso aumentou bastante a incidência aí da sepse, tá certo? Dentro dessa nova definição de sepse de 2016, né, foi para critério de disfunções orgânicas foi avultada aí a criação do SOFA, né? O SOFA é uma tabela que avalia 6 sistemas, tá, funcionais do nosso organismo: respiratório, hemodinâmico, neurológico, renal, de coagulação e o hepático, para definir esses critérios de disfunção orgânica, tá certo? Calma aí que eu já vou ter uma tabelinha aqui do SOFA. Para quem não sabe de cor, tá aí, né, gente? Né? Então, na respiração, ele tem a relação entre pressão parcial de oxigênio pelo fluxo de oxigênio. Na coagulação, ele leva em conta as plaquetas. O fígado ele leva em conta a bilirrubina. Cardiovascular, ele leva em conta a pressão, né? No sistema nervoso central, o Glasgow, né? O nível de consciência do paciente, que é avaliado pela escala como de Glasgow. E o renal, que é avaliado pela creatinina e também pela diurese do paciente, tá? Junto com o SOFA, dentro do... Existe mais para frente, eu acho que tem nos meus slides, um guia, assim, sabe, de como você fazer o diagnóstico. Aí, assim, a gente viu que o SOFA tem vários critérios, né? Aí, para você definir isso aqui, deveria ter que pedir vários exames para você pensar em um paciente que poderia ter sepse. Então criaram o Quick Sofa, né? O Sofa rapidinho aí, o Sofa mais tranquilo de fazer. O Quick Sofa ele avalia 3 sistemas, né? Ele não faz o diagnóstico de sepse, mas ele é um preditor da gravidade do meu paciente. Por exemplo, que nesse paciente que eu falei, o vozinho, né? O vozinho ele chegou lá com suspeita de infecção urinária, mais rebaixamento de nível de consciência. E vamos dizer que também estava hipotenso, né? Aí você está lá em Pitanguinhas do Sul, né, que não tem exames para ser coletados de fim de semana, só começa de segunda-feira para sair na terça-feira. E aí você fica pensando, meu, será que é sepse? Será que não é sepse? Entra com antibiótico no paciente? Assim, aí então tem essa tabela do Quicksolve para ele, porque ela ajuda a gente nesse pensamento, né? Porque o paciente que faz 2 pontos no Quicksolve, ele tem uma mortalidade aumentada, né? Ele tem um preditor de gravidade maior, entendeu? Então a gente consegue pensar que possivelmente esse paciente vai precisar de um cuidado maior, possivelmente de antibiótico e tudo mais, tá certo? Beleza. Em relação agora ao choque séptico, né? Que é outra coisa que mudou na definição atual de 2016. O choque séptico, então, ele precisava seguir aquele fluxozinho que eu tinha falado no começo, né? Agora ele é a sepse, é o subconjunto de sepse mais anormalidades circulatórias e metabólicas. Ou seja, o choque séptico está associado a maior risco de mortalidade, mais grave, tá? Bom, então, para a gente fazer a definição de choque séptico hoje em dia, a gente precisa ter um paciente com uma PM menor que 65, apesar de... Desculpa, não é isso. É assim, apesar de eu ter
feita uma ressuscitação de fluidos necessária para o paciente, ele precisa de drogas vasopressoras para manter uma PM maior que 65 e ainda por cima ter um lactato maior do que 2 milimóis. Tá bom? Essa é a definição de choque séptico hoje em dia, tá? Ela é diferente. Essa foi a tabelinha que eu falei para vocês, né? Nela que entra o Quicksolva. Essa tabelinha, eu não sei se ela é do ILAS, eu não lembro onde eu peguei ela. Deixa eu ver. Ou se ela era do Medicine Critical. Bom, aí ela leva aqui em consideração, né? Ó, Quicksolva tem 2 pontos ou mais? Não, né? Então, a sepse continua suspeita, então ele vai seguir nesse fluxo. Então, foi desse fluxo que surgiu o Quicksolva, né? Que ajuda a gente a usar o Quicksolva. Para pensar assim, será que meu paciente tem uma gravidade? E aí, beleza. Diagnostiquei com sepse, né? Aí aqui embaixo está aqui, ó. Eu não sei fazer o... Vocês veem meu mouse também quando eu aponto aqui ou não? Só eu vejo. Vemos sim, dá para poder ver o teu mouse. É bom usar o mouse sempre. Ah, beleza. Então, aqui, ó, apesar de ressuscitação de fluidos, né, eu ainda estou precisando usar vasopressor para manter uma PM maior que 65? Se sim, e o lactato dele está maior do que 2, então sim também. Então, esse paciente está com choque séptico, esse paciente tem uma maior gravidade, ele precisa de mais atenção ainda do intensivista, do médico que está na emergência, né? Do tratamento, do manejo infeccioso aí do paciente, né? Tratamento, então, são essas 3 partes: manejo infeccioso, manejo hemodinâmico e o manejo pós-ressuscitação, né? Beleza. A gente sempre ouviu falar, né, desde a faculdade, eu acho, desse bando aí da primeira hora, né? O que que eu tenho que fazer na primeira hora do paciente que tem sepse, que tem choque séptico, né? A gente tem que sempre, primeira coisa, acho que todo coordenador deve falar isso para vocês, né? Você coletou cultura do seu paciente, então, assim, a gente sabe que o antibiótico tem que entrar na primeira hora, mas primeiro a gente tem que coletar vários exames, né? Gasometria, tem que coletar lactato, creatinina, e a gente nunca pode esquecer de coletar as 2 hemoculturas, né, de sítios diferentes, os sítios que são suspeitos, né? É importante lembrar que quando eu fui ler, ele não fala, né, de colete todos os sítios, né? Recultura do paciente, como a gente às vezes fala. Aí vai, coleta aspirado, coleta urina, coleta líquida, coleta tudo de uma vez, e aí o que sair positivo deu, boa, trata, né? Então ele fala assim, colete de um sítio suspeito, né? Do que você está suspeitando. Se é um paciente que você suspeita meningite, você não vai coletar um aspirado traqueal, você coleta o líquor, certo? Beleza. Então você coletou seus exames e dentro da primeira hora você tem que então administrar o seu primeiro antibiótico de amplo espectro. Beleza? Pensando sempre, né, na farmacodinâmica e farmacocinética desse antibiótico. Né? A gente sabe que não é qualquer antibiótico que a gente vai tratar corrente sanguínea, vai tratar foco pulmonar, vai tratar sítio do sistema nervoso central, certo? Então, assim, a gente tem que sempre pensar o que, que a gente quer tratar e o antibiótico que a gente quer usar, beleza? Aqui também está aqui, ó, ressuscitação volêmica, né? Com 30 ml por quilo de cristalóide, certo? Eu não vou entrar na discussão aí de qual cristalóide que é melhor no momento, né? Mas o doutor até falou uma vez, né? Se não tem um estudo muito específico se é sorofísio, se é aquela reconstituição, se é, por exemplo, Ringer, beleza. E aí, o sétimo é o uso de vasopressores, caso necessário, né? Eu vou falar isso depois. Do lactato, aqui esse lactato. Não, mas aqui é do para fazer o diagnóstico também de, eu estou apontando com o dedo. Para fazer o diagnóstico de choque, né? Beleza. Esse aqui, ó, esse artigo do New England, ele é importante nessa fase desse tratamento da sepsis, porque ele é um dos artigos, né? Eu não sei se ele tem um nome conhecido, eu só vi que ele tem alguns estudos, alguns lugares que eu fui ver estavam falando sobre ele. Esse é o artigo que mostra da mortalidade do paciente que recebe antibiótico atrasado, né? A cada hora que você atrasa seu antibiótico, a mortalidade do nosso paciente aumenta de 3,4%, né? Então ele mostra aqui na linha do tempo, ó, o antibiótico na primeira hora e a mortalidade dentro do hospital. E aí aqui, ó, o antibiótico administrado em 12 horas, certo?
e a mortalidade do paciente só vai subindo, beleza? Nesse mesmo artigo, eu acabei não colocando nos meus slides, mas nesse mesmo artigo, ele comparava com a excitação volêmica. Que a excitação volêmica ela não mudava a mortalidade do paciente assim. Então, por exemplo, é importante fazer a excitação volêmica dependendo do paciente? Sim, dependendo do paciente, sim. Nem todo paciente precisa de excitação volêmica. A gente está vendo isso, né, na SARA. Claro que a nossa SARA é COVID, mas assim, a gente sabe que o paciente que tem SARA, a gente tem que segurar o volume dele, né? Não adianta a gente fazer 30 ml por quilo para todo mundo, a todo momento, em qualquer suspeita de sepse, que vai ser igual o resultado, beleza? Então, esse daqui também é importante. Aí, sim, a gente tem que usar o antibiótico de primeira hora, certo? E aí, como que eu penso no antibiótico? Né? Que tipo de antibiótico eu vou pensar? Primeiro, a gente tem que pensar em 3 coisas, beleza? No paciente. Quem é o paciente que eu quero dar meu antibiótico? Acho que eu já falei, né? É o paciente que eu quero tratar pulmão, é o paciente que eu quero tratar sistema nervoso, quero tratar foco urinário, quero tratar corrente sanguínea. Qual que é o paciente que eu estou querendo tratar, né? Qual que é o ambiente que eu estou? Eu estou no pronto-socorro, né? Que às vezes usar ceftriaxona é mais tranquilo, ou eu estou na UTI, que o paciente já está aqui há 40 dias internado, eu tenho 20 pacientes do lado dele multi-R, entendeu? E qual que é o foco desse paciente aí também que eu quero tratar, certo? Beleza? Bom, então o escape é um mnemônico que a gente usa para identificar as principais bactérias que a gente tem dentro da UTI, né? Que a gente, com certeza, quem está aí, passa pelos Covids da vida, pelas UTIs, vê, a gente sabe que essas daí são as principais, né? Estáfilo, a Klebsiella, né, o KPC, o Acineta, o Pseudomonas e o Enterobacter, né? Que são as principais de bactérias que levam à mortalidade dos nossos pacientes, beleza? Outra coisa que a gente tem que sempre pensar é o Candida score, né? Nem sempre eu vou querer só tratar bactérias, certo? Então, assim, o paciente tem alguma suspeita de fungo, né, na hemocultura, o paciente tem catéter central há muito tempo, está fazendo hemodiálise, está em NPT, né, já está usando há algum tempo um antibiótico de amplo espectro, beleza? Aí aqui também, lá no ILAS, quando você pega o protocolo, ele fala, né, do bundle de primeira hora, de terceira hora e de 6 horas. Mas, na verdade, isso daqui é sempre a avaliação se o paciente está bem ressuscitado, né, se o paciente está bem perfundido. Né? Então, a gente tem que ver aquelas aulas de choque, né, que a gente já teve, na verdade, né, de avaliação assim, de pressão de pulso, a gente passar o eco no paciente, ver se a veia cava dele tem distensibilidade, né? Fazer o leg raising, ver a saturação venosa central, tanto que no ILAS ela fala que tem que ser menos de 70%, né? Ah, beleza. E também da segunda coleta de lactato, né? Porque assim, é importante para a gente lavar o lactato nessas primeiras 6 horas, tá? Mas isso também a gente viu, né, aquele amigo do doutor, quando foi falar sobre os pacientes que vinham do centro cirúrgico, ele falou, né, de um estudo que chama Andrômeda, eu acho que, se não me engano, que ele falou que ele não conseguia diferenciar, ou não teve uma diferença muito grande entre o de avaliação de hipoperfusão, se a gente avaliava com lactato ou avaliava com tempo de enchimento capilar. Bom, isso ficou assim, não sendo o critério único, né? O lactato não pode ser critério único de avaliação hemodinâmica do paciente e de microhemodinâmica também, né? A gente tem vários fatores que a gente precisa avaliar, certo? Outras recomendações que tinha lá no ILAS e também no Survival Sepsis Campaign, sobre transfusão, né? A gente sabe que nos estudos eles não mostravam, por exemplo, a diferença entre um paciente que era transfundido com 9 de hemoglobina e transfundido com menos que 7. Então ficou meio que, como posso dizer, um consenso, né? Que quando o paciente tem 7, menos que 7 de hemoglobina, a gente avalia transfundir ele, tá certo? A pressão arterial invasiva, que é importante dos pacientes para a gente controlar o uso de vasopressores, tá certo? E das drogas vasoativas, né? Quais a gente tem que usar. A primeira indicação
do ILAS e do Survival Sepsis Campaign é a noradrenalina, como a gente viu, né? Que ela é um alfa e um beta-1 receptor. Ela consegue ser cronotrópica também e também consegue ser vasopressora, tá certo? Então, assim, é a primeira droga de escolha, certo? A vasopressina acaba sendo a segunda droga de escolha, porque ela atua em outros receptores, né? Atua nos receptores V1, V2 e V3 e dos receptores de água porina. Então, ela como vasopressora é a segunda opção, certo? A dobutamina é a droga também, é uma droga de escolha para caso a gente tenha alguma disfunção cardíaca. A gente sabe que na fisiopatologia da sepse, na fisiopatologia do choque séptico, a gente tem um débito cardíaco aumentado, certo? E vasodilatação periférica, né? Então, assim, é um risco, às vezes, usar a dobutamina. Quando será que eu vou usar essa dobutamina? Então, é o seguinte, a dobutamina, a gente sabe que ela também é uma droga cronotrópica e inotrópica, né? E ela também é um inodilatador, né? Porque ela atua em receptores beta 2. Então, assim, quando que eu vou usar a dobutamina no meu paciente que tem sepse, né? Porque, assim, pensa que um paciente que já é vasodilatado, aí eu vou lá e vasodilato mais ele. Então, a dobutamina ela tem indicação quando o paciente está com alguma disfunção cardíaca, né? Ele, por algum motivo, ele passa dessa fase de aumento do débito cardíaco, começa a ter vários sinais de hipoperfusão, o lactato aumenta, o tempo de enchimento capilar aumenta, né? A PCO2 dele, a delta PCO2 dele aumenta também. Então, assim, esses são os motivos para a gente usar a dobutamina nesses pacientes. Beleza. Uso de corticoide. O uso de corticoide ele tem uma recomendação fraca, né? Porque, assim, só um estudo que chama Approach mostrou que tem redução de mortalidade. Os outros estudos mostraram mais redução de menos tempo de droga vasoativa, menos tempo de internação, mas não mudaram tanto a mortalidade, tá? Então, a recomendação é usar hidrocortisona, 200 miligramas de 24 horas, tá? Que meio que ficou subentendido que tem que fazer de 50 miligramas de 6 em 6 horas, possivelmente. Beleza? Aí também tem recomendações de ventilação mecânica, né, que a gente vê corriqueiramente, né? Ventilar o paciente com 6 ml quilo, manter uma pressão platô menor que 30, menor que 32, né, uma driving pressure menor que 15, beleza? E uma relação e também controle da relação dele, tá? Com indicação de prona. A indicação de prona nos pacientes que têm relação menos que 150 é uma indicação forte. O BIC não tinha uma recomendação forte, tá bom? Mas ele falava, essa era a indicação dele lá no ILAS. Um pH menor, para manter um pH maior que 7,15. Tá? Controle glicêmico, né, uma meta baixa de 180, ele falava de 140 a 180, se eu não me engano, nos estudos, tá bom? E evitar hipoglicemia e variações abruptas da glicemia. Tá? Terapia renal substitutiva não tinha mudança importante, não tinha uma recomendação importante do ILAS em si, tá bom? Por exemplo, a gente não indicava de cara assim, vamos fazer uma hemodiálise, isso pode mudar e melhorar a mortalidade do nosso paciente. Isso não é verdade. Meu Deus. Tá? Aqui são as referências que eu usei, tinha mais algumas que não estão aqui. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito bem, Orlando. Na verdade, quero dizer que o CPET tem poucas coisas que a gente segue assim como uma Bíblia, e uma delas é o POTS. Se há alguma recomendação para a gente seguir com relação a diagnóstico e tratamento da sepse, que é oficial, é o POTS. A gente tem muito orgulho do POTS e quero que vocês tenham as regrinhas que estão sobre quais exames pedir, como se faz o diagnóstico, como se faz reposição de volume, corticoide, que sigam as recomendações